Bom, galera, uma coisa que eu gostaria de aproveitando, é por isso que é importante a gente entender geopolítica de maneira geral, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: "Ah, mas por que eu vou aprender isso se eu não sou líbio, eu não moro no continente, eu sou brasileiro?" As pessoas elas cometem o equívoco, primeiro de achar que guerras em outros lugares não afetam a nossa vida aqui, porque a eclosão de conflitos em outras regiões, incluindo a África principalmente, fazem parte de um pacote de agendas que também nos englobam. Nós não estamos fora dessas agendas do sistema. Mas, e o segundo ponto, eu gostaria que vocês refletissem e focassem especificamente na questão da União Africana e de como eles tentaram criar um mercado em comum com os países da África e uma união, uma moeda em comum, mercado em comum e uma união monetária. É mais ou menos o que a América do Sul tenta fazer e está tentando fazer com uma moeda chamada SUR, uma moeda chamada SUR aqui na América do Sul. É mais ou menos o que a Líbia tentou fazer na África com o dinar. Então, se isso for de fato implementado e desenvolvido, não se espantem se começar a acontecer a aceleração de processos que podem inclusive incluir guerra aqui na América do Sul, como a gente viu na Líbia. Então, por isso que é importante a gente entender como o processo se deu na Líbia, para a gente entender o nosso papel e as nossas condições aqui na América do Sul. Por isso que é importante também você aprender geopolítica, porque você vê o seu papel, o seu lugar no mundo como integrante de um país, como integrante de um cidadão de um país. Porque não adianta você ficar, mas eu vou para a Europa. Meu amigo, na Europa também vai ter as agendas que o sistema vai implementar lá. Vai ter conflito lá. Então, assim, não tem essa coisa de, eu vou para tal lugar. Amigo, não vai ter para onde correr. Qualquer lugar que você for, claro que você vai ter países que vão ser mais pobres do que outros, que vai ter uma situação mais problemática do que outros, mas não tem para onde você correr. Qualquer país que você vá, vai ter mais ou menos as mesmas agendas. Escassez de alimento, falta de comida, etc, etc, etc. Então não tem para onde você correr. Só gostaria que você tivesse isso em mãos. O que eu acho que as pessoas têm que começar a fazer é se preparar para o que está por vir e o que pode vir a acontecer nos próximos anos. Por isso que eu digo, claro que eu entendo que a rotina de trabalho é muito cansativa, eu já ralei muito na vida, eu entendo que as pessoas têm que ter as curtições, têm que ter, sem dúvida nenhuma, tem que ter as distrações, tem que ter as besteirinhas, tem que ter o entretenimento. Mas as pessoas têm que entender que não dá para ser isso todo dia. Porque para que você entenda o que eles estão tentando fazer, você precisa tirar um pouco do tempo do seu dia para pesquisar e estudar isso, porque isso é importante e isso aí não é um monte de blá 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 que não vai impactar a sua vida, isso são coisas que podem impactar diretamente a sua vida. Quando a gente fala dessa questão de conflito, quando a gente fala da questão do ataque de suprimentos e cadeia de abastecimento, quando a gente fala dessas coisas, gentrificação impacta a sua vida, porque impacta a oferta de alimento que você tem no mercado, impacta o que você traz de comida para casa, impacta totalmente a sua qualidade de vida. Por isso que é importante você estar atento. E, consequentemente, você vai conseguir ter êxito se você parar de perder tempo com assim, futilidade. Então, essa coisa de ficar o tempo todo perdendo tempo com, primeiro, questões de entretenimento triviais, reality show, dá uma cortada nisso, cara. Começa a buscar conhecimento. Porque o conhecimento ele te dá poder. Começa a buscar conhecimento. Ou em um segundo ponto, essa coisa de reality show, ficar discutindo vida de famoso, ficar discutindo vida de youtuber, ficar discutindo essas besteiras. Cara, para com isso. Para com essa coisa. O meu conselho que eu vou dar para você, isso, você só vai perder tempo em coisas que não vão te agregar em nada. Discutindo vida de gente que não vai te agregar em nada. Essa coisa de ficar discutindo vida de Anitta, vida de Luísa Sonza. São pessoas que não vão te agregar em nada.
Ficar discutindo essas coisas não vai te agregar em nada. E um outro ponto, ficar discutindo narrativa dialética do sistema também não vai te agregar em nada. Essa coisa de ficar preso à ideologia, em coisas que você tem que ter um olhar um pouco mais amplo, vai te atrapalhar muito. Então essa coisa de ficar discutindo, eleição o tempo todo, pesquisa disso, voto misto, voto distrital de não sei do que, CPI de não sei do que lá, ficar discutindo globalismo, você não vai conseguir enxergar a realidade do que eles estão tentando fazer e através do sistema se você ficar preso nisso. Então sai, se liberta um pouco dessa coisa, cara, se liberta um pouco disso. Tenta olhar pelo olhar que eu tento ter mais ou menos aqui, porque senão você não vai conseguir ver. Eu falo, e aí você vai conseguir enxergar que você tem que começar a pensar em estocar alimento, você tem que começar a pensar sobre o mercado de trabalho, se reposicionar dentro dele, porque vai ter muito emprego que vai deixar de existir. Vai ter vaga que vai ter pouquíssima vaga e você vai precisar ir para áreas que tem mais vaga. E as áreas que vão ter mais vaga vão ser as áreas que vão atender essa nova indústria que eles vão implementar, como computação de inteligência, como robótica, blá, 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 blá. Ou áreas de energia. Então você tem que estar atento a isso, mas você só vai conseguir focar, ter um bom conhecimento nisso se você se desprender do que eu estou falando. Porque eu vou dizer uma coisa. Se você for... quando eu falo... Uma outra coisa que atrapalha também é a narrativa midiática, que não é só propagada pela grande mídia, mas também por youtubers, tanto de direita quanto de esquerda. Não se prenda à ótica dessa gente, porque elas têm, a meu ver, eles têm uma forma muito infantil de ver o sistema. Eles não conhecem como o sistema é estruturado, eles não têm um conhecimento profundo sobre o próprio sistema, eles não sabem como o mundo é. E preferem ficar em análises infantis, porque eles se prendem em ideologia. A esquerda fica resumindo toda a análise do sistema a capitalismo e burguesia, mas não sabe o rosto de quem está falando, não sabe quem está por trás do quê, não sabe nem o rosto de quem estão acusando. Então, isso gera uma análise bastante infantil. Por exemplo, eles sempre falam só burguesia, burguesia, burguesia. Tudo problema é a ganância, capitalismo, burguesia, burguesia. Gera uma análise infantil que você não aprofunda o problema, então você não consegue saber de fato o que está acontecendo, como, por exemplo, se você parar para escutar o meu podcast até então, infelizmente ele não tem um público ainda bom, mas você nunca viu no Brasil um podcast de geopolítica com aprofundamento que eu estou tendo aqui. Quando a gente falou, por exemplo, da questão dos bancos no último episódio, da financiarização do ecossistema, você não vê isso em muito lugar aqui no Brasil. Eu, honestamente, acho que eu não vi em lugar nenhum. A questão do ataque da cadeia de abastecimento, a questão que eu vou inclusive abordar das chemtrails, que eles falam que isso é teoria da conspiração, não é. Só você vê a questão do Agent Orange no Vietnã, foi uma espécie de chemtrail, e eles continuam jogando isso nas cidades. Enfim, não tem nenhum podcast que se aprofunda como eu faço aqui. Você pode procurar, você não vai encontrar. Porque todo youtuber, todo podcast de política que você vê é mais do mesmo. É mais do mesmo. É aquela coisa mainstream de sempre. Esquerda, direita, democracia, Estado democrático. Essas besteiras que, cara, não mudam em absolutamente nada a sua vida. Você pega, por exemplo, aí eu estava falando do youtuber de esquerda. Eles ficam nessa análise infantil. E sabe qual que é o problema disso? Você não consegue saber o que realmente está acontecendo. No último episódio, quando eu expliquei para você como é feita a fome, como é feita... Eu tive que explicar desde o ataque de abastecimento, passando pela destruição da indústria, até você entender como acontece o desemprego atual e a fome atual. E como eles fazem com que a população aceite isso de maneira tranquila. Só que para isso, eu precisei, ao longo de anos de estudo e pesquisa, junto ao conhecimento empírico que eu tive, me desprender dessa coisa de ideologia, me desprender de ficar discutindo essas coisinhas de partido, de vice de fulano, entendeu essas coisas? Você ficar debatendo o micro não vai fazer você entender o macro. E para você entender o sistema, você tem que entender o macro. É você entender qual é o poder da BlackRock, qual é o poder da Vanguard, qual é o poder da State Street, como elas operam, como funciona o sistema que eu descrevi, por exemplo, no início do episódio 6 e do episódio 5.
É isso que você tem que entender. E aí, você não vai conseguir entender se você ficar preso a youtubers. Porque eles têm um problema que eles têm uma análise muito infantil, porque eles ficam se prendendo muito demais a partir da ideologia, eles resumem tudo a termos que pouco aprofundam os problemas. Fica resumindo tudo a ganância, capitalismo e burguesia. Tá, ok. Só que olha só, você não vai entender de forma profunda o que está acontecendo. Então, por exemplo, a financiarização do ecossistema, você não vai entender qual é a jogada daquilo dali de verdade, você não vai entender profundamente o que está acontecendo, você não vai entender quem está por trás do quê. Pode reparar, vocês que acompanham muito esses youtubers de esquerda e direita, você vê. Você entra com o mesmo nível de conhecimento do qual você sai. A maioria das lives não te agrega em nada, porque é o mesmo blá 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 de sempre, repetido todas as vezes. E aí, com essa análise infantil, pouco aprofundada, de você ficar utilizando o termo burguesia de maneira pouco explorada, pouco explicada para tudo, eles entram numa armadilha de igualar. Eles acham que o Elon Musk, por exemplo, ele manda no mundo. O Elon Musk não manda em nada. Porque o Elon Musk ele não faz parte da casta da mesma casta da BlackRock, que é que manda, que é que tem o poder de fato. Só que essa gente acha que o Elon Musk manda o mesmo tanto que a BlackRock. Que Elon Musk, eles igualam o poder de uma BlackRock da vida com o de Elon Musk. Só que se você for olhar, eles igualam, por exemplo, o poder da Amazon com o poder de uma BlackRock. Só que se você for olhar para a Amazon, a maior acionista é quem? Vanguard. Ou empresas que têm como maior acionista Vanguard. O SpaceX, da última vez que eu olhei, a mesma coisa. BlackRock está no meio, Vanguard. Então, todo o dinheiro que essa gente tem vem de onde? Vem das transnacionais ligadas ao sistema, como Vanguard e BlackRock. Aí você me pergunta, que canal, que podcast que você conhece, que você assiste, que fala isso para você? Nenhum. Que canal e podcast fala para você que eles estão tentando botar HB4 no trigo? Glufosinato de amônio no trigo? E que se essa porra for comercializada para o Brasil inteiro, que eles estão tentando fazer isso, isso vai impactar severamente nos teus alimentos, no teu consumo de comida? Nenhum vai falar isso para você. Porque eles se prendem a questões da narrativa que a mídia impõe, dessa questão da ideologia mainstream. Então eles não vão se aprofundar no sistema, eles vão ter essa visão infantil. Eles falam muito da Vale, mas não sabem nem quem é o rosto por trás da Vale. A maior acionista da Vale é a Vanguard e a BlackRock. É só você ver. A Vanguard e a BlackRock está sempre no meio. Para que eu vou ficar discutindo Elon Musk? Para que eu vou ficar discutindo Jeff Bezos se quem manda na parada toda é a BlackRock e a Vanguard? Me diz. Mas é o que esses canais de esquerda de youtuber fazem. Porque é uma análise infantil de quem manda no mundo. Porque não é, apesar do cara ser milionário, ele não quer dizer que ele manda em alguma coisa. Porque não estão todos no mesmo polo de poder, no mesmo centro, na mesma casta. E a direita a mesma coisa. A direita fica com essa porra de globalismo. Eles não sabem nem quem são os globalistas. Eles não dão rosto, não dão nome. Aí falam muito do Soros. Gente, Soros é a ponta do iceberg. O Soros não manda. Ele não é um dos principais que mandam. São faces, personagens que eles colocam ali na frente para fazer as pessoas ficarem debatendo sobre eles e não sobre os verdadeiros pilares desse sistema que visa causar a destruição e um grande afligimento das condições de vida da população em geral. Entende? Então, você fica... Aí, o que acontece? Você fica perdendo tempo discutindo essa coisa de globalismo e você não discute o que realmente está acontecendo. É igual mesmo exemplo vale para os Rothschild, essa coisa toda. Sabe? Essa besteira de Foro de São Paulo. Foro de São Paulo não manda em porra nenhuma. Quando você